O mundo de pessoas que gostam de fantasia, ficção científica e seus gêneros orbitantes tem um verdadeiro fascínio com o primeiro de algo ou com o mais forte deles. E muitas das vezes estes dois são a mesma figura, e algumas vezes os fãs forçam a barra para serem a mesma coisa. E por isso, hoje nós daremos uma olhada nos primeiros de cada espécie de imortais em Anjos da Noite e o que eles representam. Olá, seres da noite! Hoje, antes de vermos o top 1 de todas as categorias aqui, gostaria de pedir aos meus inscritos que já deixassem um like, comentário e compartilhassem para quem gosta desse tipo de assunto, para quem puder se tornar membro por R$ 1,99 para ter acesso antecipado a mais de um mês de conteúdos, preferência na resposta, entre outros benefícios, agradeceria demais. Também tem um valeu demais o superchat, entre outras coisas, tá bom? Para quem não for inscrito, se inscreva e todo mundo acompanhe esse vídeo até o final para poder ver aí o top 1 de todas as categorias. Então, bora lá. Alexander. Essa é a segunda lista que eu começo falando de Alexander, só que é impossível de não colocar ele logo no começo de tudo, uma vez que ele é a origem de todos. Alexander, durante o 5º século, onde hoje seria a Hungria, teria o seu fim quando toda a sua vila foi finalizada por uma doença misteriosa. Só que, para a surpresa dele, ele não apenas ficou vivo, mas como também criou novos poderes, uma fisiologia avançada e um dom de não mais envelhecer. Tudo por ele possuir em seu sangue uma anomalia, que depois seria chamada de Corvinus Strain. Este seria um vírus dentro das células que poderia absorver doenças, vírus, entre outros atacantes do corpo, para si, então fazer algo de bem para o recipiente. Sua importância como progenitor de todas as espécies é inegável. Sem ele, nada do que aconteceria durante os filmes seria possível, só que a sua importância durante todo o resto do período é questionável, nas melhores das hipóteses. Quando seus filhos se tornam monstros, acaba por não agir diretamente e fica apenas limpando a bagunça de ambos, tudo isso nas sombras, sem nenhum dos lados perceber, e para mim, nem mesmo precisaria em alguns casos, sendo incapaz de agir devido aos seus sentimentos pelos dois, ao mesmo tempo que fazendo algo para manter as coisas sob controle. Para mim, ele serve como uma subversão de toda a ideia de um primeiro, pois temos todo esse ideal romantizado sobre o primeiro de algo, e como a figura de Alexander temos um banho de água fria, onde a sua importância é o seu DNA, e não como um ser mais poderoso ou uma super lenda, e sim um ser capacitado, mas nada que seria uma lenda como antigamente, algo super poderoso. Marcus e William. Colocarei os dois aqui juntos, pois caso contrário teria que contar a mesma história duas vezes, e teremos uma diferença apenas na sua conclusão. Os gêmeos idênticos nascem de uma mãe mortal, ainda assim têm a habilidade do pai, o que é um caso muito isolado. Eles têm a imortalidade, ou seja, têm um Strain em sua forma ativa, e ainda assim possuem uma mãe mortal. De qualquer forma, desde pequenos o pai deles aparentemente tinha uma relação um tanto afastada dos dois, e o resto do mundo também não seria nem um pouco próximo deles. O que coloca em perspectiva o que Alexander tem em mente. Ele tem muita culpa dentro dele, pois não apenas é dele a anomalia, ao mesmo tempo que parte do distanciamento é culpa dele. Da mãe a gente só sabe o nome, então. Os dois, como isolados pelo mundo, tinham apenas um ao outro. Isso, em combinação com seus poderes, eles ficaram muito distantes do que poderia ser um ser humano comum. Imagine a situação. São duas pessoas com problemas com os pais, sendo nobres e possivelmente com o nariz de pé. Têm poderes anormais, e isso faz eles totalmente separados do mundo normal. Se tornam temerários e aventureiros, causando problemas para eles mesmos e para os outros. Perdem totalmente a noção de quais seriam seus limites, isso até uma fatídica noite, onde estavam cavalgando pela floresta e foram atacados por um lobo negro enorme. A besta pula para atacar Marcus, que é salvo pelo seu irmão, e depois de um breve confronto, a besta estava morta. Porém, William tinha sido mordido. Seu irmão tenta o salvar, até mesmo levando para a cidade. O Strain age rapidamente e agora transforma este no primeiro dos lobisomens. Qualquer um que ele mordesse também se transformaria.
ou basicamente todo mundo. A taxa de infecção do William é uma das maiores. Tentando ganhar novos poderes, Marcus se infecta com um morcego para conseguir fazer novos aliados, assim nascendo conflito entre vampiros e lobisomens. Marcus tem uma grande importância como o primeiro dos vampiros, só que parecido com seu pai, a sua importância na sociedade vai diminuindo com o tempo. Quando tudo começa, ele transforma dois humanos, Victor e Amelia, o que seria um erro no longo tempo. Estes dois conseguem tomar a influência dele e até mesmo desobedecem ele a capturar o William. Isso faz com que a maioria dos vampiros não soubessem da origem, e ele se torna uma peça sem importância até a sua jornada final para tentar recomeçar. Já por um outro lado, William, apesar de ser tornado uma criatura com muita raiva e ter apenas fome e uma vontade de estraçalhar humanos, consegue ser muito influente, transformando centenas se não milhares de lobisomens, tornando-se um problema por mais de 600 anos. E até mesmo quando está preso, é uma presença a ser temida por todos neste mundo, sendo o lobisomem mais poderoso. Quando se entende melhor a história deste mundo, eu começo a ver a situação de Lucian como algum tipo de evolução dos vírus dos lobisomens, pois é algo muito estranho que nunca mais se repete, ou se acontece, nunca é falado. Ele é filho de dois lobisomens, o que faz dele um sangue puro, só que além disso consegue voltar à sua forma humana, lhe dando uma grande vantagem, o pensamento. Ele agora conseguiria ter a mesma coisa que os vampiros, ainda que para mim o processo também tenha perdido alguns poderes, ficando um tanto mais fraco do que os lobisomens originais. Sua mãe é eliminada por Victor e seu pai é desconhecido. Alguns teorizam que poderia ser o William, mas nunca vi evidências o suficientes para sustentar isso. Ele fica acorrentado ao serviço dos vampiros por mais de 200 anos, e ainda que o cachorro favorito de Victor ainda assim usava seus grilhões. A situação como um todo era apenas reforçada pelo amor que sentia por Sonia, a filha do ancião, o que também amava, porém ela fazia de tudo para manter a situação como estava. Afinal, era confortável para ela. Ele se manteve vivendo assim, até que Victor força Sonia a ir para o conselho e uma carga de nobres é interceptada por lobisomens e ele tem de salvar a sua amada. O ancião começa a usar ainda mais Lycans para se proteger. Com esse conjunto da obra, ele começa uma rebelião contra os vampiros. No processo, Sonia vira churrasco e Victor quase é derrotado. Porém, o conflito se estenderia por muito mais tempo. Lucian, assim como William, marcou sua presença no mundo, causou uma rebelião e entrou no campo de batalha contra os vampiros, e fez com que tudo ficasse mais difícil para os seres da noite. E para piorar, fez um plano mestre, onde ele traria à vida o primeiro dos híbridos, ficando nas sombras por séculos para conseguir finalizar seu projeto que mudaria tudo. Era um líder mais do que respeitado pelos Lycans, era amado por eles. Ele tinha toda a confiança que a batalha deles era mais importante do que tudo. A derrota dos vampiros ou o novo reinado de Lucian era o que importava. Afinal de contas, todos deviam tudo ao primeiro dos Lycans. Michael, o primeiro dos Lycans, foi uma força tão importante que foi dele que tivemos o primeiro dos híbridos. Mas como isso é meramente possível? Afinal, sabemos que qualquer um que tenha as duas variantes no corpo morre em pouco tempo. Afinal, eles são incompatíveis. Resposta está no Strain original. Alexander teve um outro filho fora os gêmeos. O terceiro não tinha herdado o Strain de forma ativa, mas sim de forma inerte. E este passou de geração em geração até chegar em Michael Corvin. E ele tinha o potencial para combinar as duas espécies. Ele é transformado primariamente por Lucian e depois, ao levar balas de nitrato de prata e estar prestes a morrer, Selene, a sua amada, o transforma. E ele se torna o primeiro dos híbridos. Uma combinação perfeita com todas as suas forças e nenhuma de suas fraquezas, ainda que seja dominante Lycan. Michael, como o primeiro híbrido, serve mais como um símbolo para o mundo. Afinal, ele demonstra que as linhagens podem ser combinadas e que, querendo ou não, seja a nova forma de evolução. Mas termina por aí. Não consegue organizar nada e nem mesmo tem uma grande influência pessoalmente. Assim como Alexander meio que fica em segundo plano, o seu maior feito é ter derrotado William, que se não fosse por Marcus ainda estaria preso. E depois disso, usado como fonte de poder para Marius. Os híbridos em geral aqui têm um papel muito complicado e pequeno neste mundo, e Michael se torna uma figura muito importante que acaba fazendo muito pouco,
no grande esquema das coisas. Se alguém que fala, será que eu vou colocar a Eve aqui porque ela é a primeira sangue puro híbrido tal, sei lá, o caramba 4. Eu não vou colocar ela porque faz pouco tempo que eu fiz um vídeo sobre ela. E lá eu falo muito mais, tipo, é um vídeo inteiro dela falando mais ou menos esse assunto aqui. Selene. E finalmente temos a vampira mais querida de todos e por alguns a mais odiada. Mas ela é a primeira de algo? Na verdade, sim. Primeiro, da evolução dos vampiros. Assim como Lucian, ela é um novo tipo de vampiro, ainda que as circunstâncias sejam bem diferentes. Mas vamos do começo. Ela, depois de ter a sua família terminada por Victor ser transformada na base da mentira, que foram os Lycans que tinham terminado a sua família, se torna uma mercadora por mais de 600 anos, fazendo o que fazia de melhor, exterminando todos os Lycans da face da Terra. Então, se apaixonando por Michael e descobrindo a verdade e se rebela contra o sistema. Porém, neste caminho ela consegue algo que ninguém mais teria feito antes. Ela bebe diretamente da fonte. Quando Alexander está em seus momentos finais, ele faz com que ela beba do seu sangue. E isso faz ficar diferente. E nascia naquele momento o Corvinus Vampire, conseguindo tanto poderes quanto um híbrido, se tornando imune à luz do sol e ganhando muito mais força do que nunca, conseguindo ir de frente contra Marcus, e em alguns momentos demonstrando que continuava evoluindo com o tempo de batalha. Selene seria uma combinação perfeita para este novo ser, pois tinha muita experiência de combate e naquele momento uma motivação de deter a insanidade de Marcus e querer vingança por Michael, e meio que tudo acontece com ela. Ela, como primeira dessa nova espécie, fica um bom tempo congelada e depois se envolve novamente nas intrigas dos vampiros, transformando David e Samira, mas essa roubou o sangue. E depois alguns falam de Lina, mas o importante é ela que tem usado seus poderes para fazer mais deles, ao mesmo tempo que organizar a causa dos vampiros. E finalmente ela também se torna a primeira ritualizada Corvinus Vampire, então é uma grande coisa, a mesma coisa que a Lina, mas mesmo assim é a primeira dos Corvinus. Ainda que demore um pouco, ela começa a usar seus poderes e é claro que também ganha ainda mais, se tornando uma ritualizada. Selene, ela demonstra então como a evolução neste mundo é feita, se tornando coisas diferentes, adaptando-se aos novos tempos e sempre progredindo, nunca deixando que seus preconceitos antigos entrassem no seu lugar. Apesar de nunca ter sangue de Lycan em suas veias, teve uma filha Lycan, tem parcialmente sangue Lycan. Ela demonstra realmente a evolução deste mundo e o pensamento para frente. Meus pensamentos. No fim, o conceito de primeiro em Anjo da Noite não significa necessariamente ser o mais forte ou o mais influente, e sim aquele que dá início a algo novo, abrindo caminho para as mudanças inesperadas. Alexander Corvinus, o ponto de partida de todas as linhagens, não se tornou um conquistador ou uma lenda, e sim um zelador das consequências do que veio depois. Marcus e William, o primeiro dos vampiros e lobisomens, moldaram um conflito eterno entre as suas espécies, mas ironicamente perderam o controle sobre destinos que iniciaram. Lucian foi o primeiro dos Lycans e fez muito mais do que apenas existir. Ele transformou o mundo ao liderar uma revolução, provando que os Lycans podiam ser mais do que meros servos. Já Michael, o primeiro dos híbridos, foi uma peça-chave na evolução das linhagens, mas que acabou tendo impacto pessoal e de influência muito pequeno. Selene, por um outro lado, pode ser considerada uma verdadeira culminação dessa evolução. Se Lucian deu início à rebelião dos Lycans e Michael simbolizou a fusão das raças, Selene se tornou a primeira vampira verdadeiramente imortal, livre das fraquezas de suas espécies, capaz de conduzir os vampiros para um novo mundo, ganhando a imortalidade simbólica, assim como a Milia ganhou ao conseguir fazer novos clãs e apresentar um novo meio de vida aos vampiros. Olhando para todos esses personagens, fica claro que ser o primeiro não é uma garantia de glória ou de controle absoluto. Muitos deles viram seu poder ser tomado, a sua relevância ser apagada ou foram usados como peças no jogo dos outros. Mas, de uma forma ou de outra, cada um deixou a sua marca profunda na história, provando que mesmo a noite mais escura sempre haverá espaço para algo novo nascer. E isso é um impacto maior que eu acho que Anjos da Noite passa, que é sempre essa coisa da evolução. É isso aí então, meu povo, espero que todo mundo tenha gostado. Para quem gostou, deixa aquele like, comentário, se inscreve no canal
Pra quem puder se tornar membro por apenas R$ 1,99, ajuda demais o canal. Vocês não têm ideia de como isso ajuda o canal. E tá baratinho, né? Vamos deixar bem claro, tá baratinho e ajuda muito. Então, também se inscreve no canal, deixa like, comentário, Caramba 4 e vejo todo mundo aí na próxima.